Olá, eu sou a Tamires Vertulli da One Way Coffee e hoje o nosso tema é interessantíssimo. Eu vou falar sobre o café Cold Brew, que é o café de extração a frio. Não é um café que você passa normalmente, coloca gelo dentro, não é um café que deixa esfriar, não é um método tradicional, é uma extração a frio. Existem três métodos mais convencionais, que é o Todd, que não é aquele achocolatado, é um tipo de recipiente que foi criado exatamente para isso. Tem um formato de cilindro alto, onde você coloca água, o café moído e a extração dele fica ali dentro e depois tem uma parte de baixo que se abre e ele passa. E ele também é coado ali, tem um filtro ali para passar. Tem a torre de gotejamento, que também é conhecida como Kyoto Style, porque nasceu em Kyoto, e é como uma torre mesmo, na parte de cima é colocado a água com o café moído, e é gota a gota que vai passando. E, em geral, é, ela pode ser feita dentro de algum lugar refrigerado, uma geladeira, enfim, ou na temperatura ambiente. Existem essas duas opções e depois vai para a geladeira. E tem a Mizudashi. Vocês podem pesquisar aí na internet, mas é bem parecido com a torre de gotejamento, mas é algo menor e tem uma extração um pouquinho mais rápido. E para você fazer em casa, você não precisa de nenhum desses recipientes. É só você ter algum tipo de. Pode ser um pirex, ok? Com tampa. E quando eu fui a um workshop, a professora que estava lá ela falou algo muito interessante. Que quando você coloca num pirex com tampa, e é claro que o ideal é de vidro para não ficar cheiro, sabor, fica tudo ali na horizontal. O café fica todo na horizontal. Então a gente pode deduzir que essa extração é feita de uma maneira mais total e os grãos que ficam embaixo não ficam com pouco contato em relação à água, ele fica mais uniforme esse tipo de extração. Então, é uma extração que você deve selecionar muito bem o tipo de café. Precisa ser um café muito bom, de muita qualidade, em grão, porque ele vai ser moído numa moagem grossa e, de preferência, que tenha um tom bem adocicado, que tenha um trato maravilhoso. Porque esse café ele fica em imersão por 12 horas. Você vai moer o grão, vai colocar água à temperatura ambiente e vai para a geladeira. O ideal é ficar na geladeira 5 graus sem abrir por 12 horas. É claro que nós que somos fixados em café conseguimos dar um jeito disso acontecer. Mas talvez na sua casa seja meio complicado. Mas vale a pena a experiência. Então, a medida, se você quiser fazer na sua casa, é de 330 gramas de café em moagem grossa para 670 ml de água. Essa quantidade vai gerar um concentrado e você pode diluir em água após a extração. Você pode acrescentar um pouco mais de água, você pode utilizar para fazer drinks alcoólicos também. Hoje nas cafeterias e bares estão utilizando esse tipo de café como base para formar drinks alcoólicos e não alcoólicos também. E é muito interessante. Nos países nórdicos, por incrível que pareça, por serem lugares mais frios, consomem muito esse tipo de café. E eu acredito muito que um dia no Brasil isso vai acontecer, porque é um café que tem 35% mais de cafeína. Então, para o pessoal que tem que ficar acordado, concentrado, eu venho falando da cafeína aqui em vários aspectos, não só para ficar acordada, mas ela atua em várias outras áreas do corpo. É ótimo. O nosso clima é favorável para o café gelado, porque o nosso clima é quente na maior parte do tempo.
Por incrível que pareça, nesse momento que eu estou gravando, estamos passando por um inverninho, mas o nosso inverno não se compara de maneira nenhuma, principalmente aqui no Rio de Janeiro, com os países nórdicos. Então, vale muito a pena a gente experimentar. E esse tipo de extração, por ser muito longa, extrai muito açúcar natural do café. Então é um café doce, maravilhoso. Mas vale ressaltar também que quando falamos que um tipo de bebida natural, um tipo de açúcar natural, não é comparável a um tipo de açúcar refinado, que em geral o paladar da maioria das pessoas está habituado com um excesso de açúcar refinado ou um excesso de açúcar líquido, que é muito utilizado na indústria. Então, quando vamos experimentar coisas novas, precisamos ter muita paciência e também adequar o nosso paladar ao que vamos fazer, porque senão acontece um desencontro e aí algo que era para ser super feliz, super interessante, não acontece. Então vamos lá para finalizar essa extração. Você colocou lá o grão, a água filtrada, a água em temperatura ambiente, colocou na geladeira 12 horas, tirou da geladeira, você vai usar um filtro de papel, que é o melhor filtro, porque a trama dele é bem grudadinha uma na outra, então você não consegue ver do outro lado. Os filtros que você não consegue ver do outro lado, isso significa que a filtragem vai ser mais eficiente. Então você vai escaldar o seu filtro, inclusive tem vídeo aqui falando de café coado, que eu falo sobre filtros. Vai esperar ele secar ou a água passar toda, se você não quiser esperar secar. Vai passar o café e vai colocá-lo numa garrafa de preferência de cor âmbar. Cor âmbar é aquela cor das garrafas de vidro de cerveja, porque o café ele não gosta muito de ficar em contato com a luz. Então, o ideal é isso e tampar com uma rolha. Pode ser rolha como rolha de vinho ou uma rolha que é meio que sintética, sabe? Outro fator muito interessante, não vale a pena passar a extração de 12 horas, porque isso pode gerar um tipo de bebida muito diferente. Também não vale a pena tirar antes, mas você pode ficar à vontade para fazer as suas experiências, porque existem parâmetros médios, mas também existem preferências autênticas. Somos seres singulares. Então, de repente, o que para mim não é tão legal, para você é maravilhoso. E aí você pode pensar, olha, eu posso ficar aqui 8 horas, que é o tempo que eu vou dormir, depois eu vou abrir a geladeira. Você faz essa experiência e depois você deixa 12 horas, enfim. Mas o ideal é você sempre marcar o horário e tirar na hora. O café, ele é muito exigente, gente. Eu amo isso, é maravilhoso, porque ele ensina a gente a ser exigente também. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!